Poderia usar os dois? Poderia. Olha lá. Um botão, elastique de um lado, por lingual, e de um lado. Isso aqui eu fiz na sexta, tá bom? Vestibular. Então, mas se eu não usar um elastique que forneça força, um elastique de ponta a ponta, correto? eu não vou conseguir a força. Interessante, outra dica aqui. Interessante esse espelho para fazer colagem, para ter uma Olha lá o visão elastique mais em posição. apurada. Ele é muito interessante também. De 40 milímetros de diâmetro. Vocês entenderam o elastique? Então, esse elastique agradeço aí a TP Orthodontic por ter cedido para esse paciente esse elastique aqui. Vamos Então, ver. o primeiro Olha lá. passo, importante ter num dispositivo com uma cabeça que retém, né, o elastique. Chama E E-Chain eu esse vou- elastique. De ponta a ponta. Poderia colocar um botão? Poderia também. Ela cedeu uma porção menor que eu só vou usar nesse paciente. Correto? Então, já voltou no mercado. É uma carência que nós temos de um elastique de qualidade. Então, vamos para o que interessa. Voltando aqui para esta paciente. Então, daqui para o momento do tratamento, eu acho que está com luz aqui, só um momento. Melhorou. Se nós chegarmos a 5.000 nessa live, vai ser sorteado. Ó, pessoal que chegou agora. Se nós chegarmos a 5.000 seguidores nessa live, vai ser sorteado uma barra BIM na próxima live de domingo. E a Coral Dente também vai sortear alguma coisa aí, tá? Então eu vou pedir alguma coisa interessante na Coral Dente. Mas tem que ser no final dessa live. Se eu ver que tá 5.000, vai ter sorteio domingo que vem. Vamos lá. Eu tô aqui com canino impactado. Esse aqui por vestibular, esse por palatino. Daqui, da primeira panorâmica até a tomo da intervenção, nós levamos 2 anos. Paciente jovem, não era o momento, aqui foi o momento. Esqueçam aqui porque essa live foi de domingo. Quem lembra, né? As lives da semana passada sobre a técnica vista. Nós vamos falar dessa aqui, do que foi feito ontem. Dessa aqui, ok? Então, após a cirurgia, nós colocamos o cimento cirúrgico. Quem lembra de ontem? Cimento cirúrgico após a cirurgia de canino aberta. Olha como que o cimento fica. Então não adianta falar que o paciente vai trabalhar no dia seguinte, vai para a escola, mas ele vai com esse cimento. Agora tá tudo tranquilo, né? Pode fazer, trabalhar, porque a grande maioria tá trabalhando em casa. Elástico, qual é o elástico de ortoclassic que devemos utilizar? Segunda geração, doutor. GH, pode pedir uma cadeia de segunda geração, correto? Então, vamos voltar aqui. Não adianta, então fala para o paciente que ele vai usar o cimento cirúrgico e mostra a foto. Mostra que fica assim mesmo, tem que proteger. Porque se eu ponho o cimento cirúrgico só aqui, o que vai acontecer? Ele vai soltar. E nós não queremos isso, né? Olha lá, então aqui foi feito, aqui está prosseguindo a cirurgia vista. Cirurgia vista não, já foi feita a vista, a técnica vista. E aqui foi feita a cirurgia já de acesso ao canino. Tração aberta de canino.
entre o acesso e a mecânica, nós levamos aproximadamente 30 dias, né? Só lembrando como que está desse lado, ó, o canino está por vestibular e o canino do lado direito está por palatino. Até então, sem aparelho ortodôntico. Correto? Vamos lembrar como que é a ativação aqui do Vista? Olha lá. Por isso que essa cadeia, o Elastic, tem que ser de alta qualidade. Porque se usar um simples, ele vai arrebentar. Ele vai causar transtorno. E arrebentou esse Elastic, tem que fazer o acesso à cirurgia. Olha lá. Então, aqui é a vista. E aqui é a cirurgia aberta. Ok? Então, vamos focar na cirurgia aberta. Reparem que já está com parafuso aqui no palato. Então, da cirurgia para a biomecânica, no mínimo 30 dias. Olha lá. E vamos lá focar desse lado aqui. Enquanto está fazendo a biomecânica no palato, aí recebe o aparelho. Por sinal, foi muito bem tratado por um aluno, colega, o Fabiano aí, né? Então, vamos organizar o espaço. Não coloco o bracket no incisivo lateral, esqueçam ele. Vamos organizando o espaço só nessa região de incisivo central, a pré-molar. E aqui se encontra a segunda fase, biomecânica. Primeira fase, cirurgia. Segunda fase, vamos fazer a biomecânica deste canino. Não adianta eu levar o canino diretamente para a posição, ele vai tocar na raiz do lateral. Então vamos distalizá-lo até aqui. Enquanto isso, já começa a receber o bracket aqui do lateral para organizar o espaço para ele encaixar aqui. Correto? Entenderam a jogada? Eu sei que quem não assistiu a aula de ontem, um abraço aí a Maria. Quem não assistiu a aula de ontem está um pouco perdido, mas cirurgia aberta de canino é uma técnica feita, idealizada pelo professor Christian de Hsinchu, Taiwan, e apresentada no Brasil pelo professor Rodrigo Milani, que hoje mora em Portugal. Retornamos à biomecânica aqui. Olha lá. Nós colocamos o parafuso 2x12 no palato, tá? Porque ele tem que distalizar e extruir o dente. Lembra do que eu falei ontem? Outro aspecto. Essa é uma região muito boa de trabalhar, onde que perdemos muito pouco dispositivo. Perdemos pouco mesmo, tá? A literatura fala que nós perdemos 3% aí. Olha que lugar espetacular. Enquanto a crista infrazigomática, nós vamos perder de 12% a 16%. Isso tendo experiência. Claro que sempre nós vamos evoluindo. Não desanimem. Eu perdi muito parafuso. Outra coisa. Olha que experiência interessante. O Rodrigo Milani já relatou que ele perde mais parafuso em Portugal do que no Brasil. Olha que interessante. Não tem nada cientificamente falando disso. Mas, poxa, é um operador experiente e ele perde mais lá. Não dá para tirar conclusões científicas. Mas a mão ele não perdeu, pelo contrário. A técnica ele só aprimorou. Os materiais também, cada vez melhores. E
Não sei. Outra coisa, cada um de vocês vão fazer mais do lado direito ou do lado esquerdo. Melhor, vai ter mais facilidade na técnica. Isso é natural. Dependendo da técnica, você faz melhor do lado direito do que do esquerdo. Uma outra técnica, você vai fazer melhor do lado esquerdo e do lado direito. Não tem jeito. Alguns fazem de pé, outros fazem sentado na instalação do dispositivo. O que eu vejo é que uma grande maioria faz de preferência de pé. Eu somente faço sentado. Isso é postura, é o jeito que você pega, que vai treinando, você lê um pouco aqui, ali e aí vai. Ok? Então vamos lá. Palato é uma região muito interessante, não podemos menosprezá-la, né? Então aqui a evolução. Inicial e final. Uma vez saindo da raiz do lateral, aí eu já posso ter dois aspectos. O caso de ontem, nós preferimos colocar o parafuso nessa região e tracionar o dente no parafuso. Uma boa técnica, tá? Eu fico totalmente esquelético. Aí eu fico com uma ancoragem totalmente... Deixa eu só... Acho que o WhatsApp tá ligado aqui. Eu fico totalmente esquelético, não corro risco de ter nenhum tipo de efeito colateral nessa região aqui. Só que aqui eu amarrei direto no fio. Então nós vamos fazer o favor de amarrar à distância. Amarrar à distância diminui o efeito colateral. Claro que depois nós vamos ter que trabalhar no torque desse canino. Não tem jeito. O canino vai vir inclinado, depois nós temos que passar alguns meses dando torque aí. O duro é convencer o paciente a ficar mais alguns meses só para dar um torque, algo que ele nem sabe o que é. Mas nós queremos colocar o canino em melhor posição. Vamos lá. Essa técnica nós atingimos muito fazendo a parte cirúrgica, tocar alguma ramificação dessa artéria que nós chamamos de artéria palatina maior. Então isso já aconteceu. Quando aconteceu comigo, auxiliando o professor Rodrigo, é muito tranquilo, porque ele tem todas as... Isso já é comum, não vou falar que é normal, mas é comum acontecer na cirurgia de canino aberto, principalmente você toca lá alguma ramificação. Então, para quem vai fazer sozinho, estude o que acontece. Então eu vou contar uma história real que aconteceu comigo. Uma cirurgia que realmente foi tranquila, eu assumi sozinho com a minha assistente. Eu toquei numa ramificação. O paciente saiu bem, com um sangramento um pouco excessivo. Saiu bem. No final das contas, coloquei o cimento cirúrgico, foi embora. De repente dá 20 minutos. Uma paciente que não reclamava, né? Ligou, só falou assim: estou voltando. Ela voltou totalmente. O consultório, graças a Deus, era na hora do almoço, então não tinha mais ninguém. Ficou um rio de sangue pelo corredor, né? Ela sentou. Para vocês terem ideia, a minha cuspideira eu tive que trocar toda a rede da cuspideira, porque aquele sangue entupiu, cicatrizou, não sei, entupiu toda a parte interna, de tanto sangue. Ela abria, era um jato, parecia uma mangueira
saindo o sangue. É exatamente isso que acontece quando atinge a artéria palatina maior ou a tua ramificação. O que vocês têm que fazer? Primeiro passo, tem que ter calma. Não adianta desesperar. Então vamos usar o que nós aprendemos, primeiramente com o Christian, e depois eu aprendi com o Rodrigo Milani. Mas enfim, está na literatura. Nós temos que, primeiro passo, a maneira mais simples, com uma gase, tentar controlar essa hemorragia. Provavelmente você não vai conseguir. Então o segundo passo, com a pinça Kelly, você tenta pinçar essa artéria ou essa ramificação no meio do sangramento, pinça e deixa a pinça lá. Se você conseguiu, já matou o problema, já resolveu. Foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Tá? Terceiro passo, nesse momento eu já estava ligando o bisturi elétrico. Nós temos, né? O bisturi elétrico é algo relativamente barato. Eu não sei quanto está com essa baixa desvalorização do real, mas eu creio que era na faixa de R$1.200. Então o bisturi elétrico nós passamos, cauteriza e provavelmente já resolve o problema. Não precisei ligar o bisturi elétrico, então só foi com a pinça Kelly, parou o sangramento, gaze, limpei tudo e depois recoloquei o cimento cirúrgico. Mas assim, para quem não está acostumado, quem vai fazer sozinho, eu sugiro que veja as aulas lá do YouTube, tá bem explicado, né? Essa cirurgia passo a passo, também do YouTube do Christian, os artigos também. Tá muito bem explicado a técnica. Vamos voltar lá. Então, veja a biomecânica. 30 dias para colocar o dispositivo. Eu vou colocar o dispositivo conforme a biomecânica que eu quero, né? Se o canino estivesse para cá, mais ou menos o dispositivo fica nessa posição. Então aqui eu estou distalizando e o importante, lembre, ele está muito interno. Olha, ele está lá dentro. Então eu tenho que distalizá-lo e extruí-lo. Por isso que eu uso um parafuso 2x2. Eu deixo ele mais para fora, para esse momento de força ter um vetor de extrusão. Olha lá. Uma vez por mês, ativa um elo. Se o elo ficar muito sujo, troca o elo, correto? Se isso aqui incomodar a língua do paciente, isso é importante, pessoal. Quem nunca trabalhou com parafuso, primeiro a palavra parafuso, mini implante, mini tornilho, mini parafuso, isso aí esquece de falar pro teu paciente, esquece de falar pro pai dele, esquece, é acessório ou dispositivo ou DAT, fala DAT, acessório. Não brinca não, porque isso aí deixa ele, você falar mini implante, é uma confusão. Eu sei que eu vou prolongar um pouco a minha live. Mas então eu vou contar uma história, porque isso é muito importante. Tô lá no interior do Rio Grande do Sul, da turma do professor Gilberto. De repente a paciente começa a chorar. Eu acho que eu tinha colocado um dispositivo de um lado. Bom, não lembro. Ela estava sentada na cadeira, eu estava fazendo todos os parafusos, ela começa a chorar, perguntando: doutor, professor, eu não tenho dente para fazer implante. Então, o paciente não entende. Você fala parafuso, ninguém quer colocar um parafuso no filho. São palavras que não são amigáveis. Então vamos usar uma palavra de acessório, um dispositivo. Essas palavras mini implante, TED, mini tornilho,
o que é dispositivo de ancoragem temporária, o que for que você quer falar, nós falamos entre nós, ok? Nós falamos entre nós, se não assusta aí. Ó, o Diego entrou na live, eu nem vi, viu, Diego? Obrigado por ceder o seu e-chain. Realmente faltava isso aí no mercado. Então, esquece falar esse tipo de palavra, ok? Então fica assim, ó. Ó lá. Aí eu vou ativando e ele chegando próximo eu passo o fio. Sempre à distância, tá? Mesmo assim eu vou ter que trabalhar aqui sem dúvida nenhuma nesse torque aqui. Eu não, porque foi o colega nosso que indicou. Eu só trabalhei nos caninos, né? Olha lá. Então o canino já melhorando o torque dele. E aí ele foi entrando em posição. Então ele saiu dessa situação. É assim que tem que ficar mesmo, bem protegido. Segunda fase biomecânica. Aqui deixou de utilizar o nosso mini implante. E aqui na posição. Você vê que falta torque. Se o paciente tiver mais paciência, usa a mola de torque ou vai na mão mesmo, ok? Olha lá. Então, é algo... Olha o outro lado. Então, esse foi um caso duplo, né? Canino impactado por vestibular e canino por palatino. Eu não lembro o que é isso aqui. Ah, eu acho que eu tô ativando aqui uma ativação, né? Tá? Então eu reconhecendo, eu tô vendo o canino, tô tocando no canino. Olha o canino, tá muito lá embaixo, tá um pouco inflamada essa Eu gengiva vou aí. tirar todo esse excesso O que aconteceu? desse tecido, dessa mucosa aqui. Na quarentena ela ficou sem vir e esse elastique ficou muito inflamado, acumulou muito biofilme. Dessa mucosa aqui. Daí eu tive que, com o bisturi elétrico, eu melhorei e tirei toda essa gengiva aí. Olha lá. Fiz um melhor acesso. Pessoal, olha o estado do canino, uma outra aparência. Então, Eu não fiz a cirurgia em si, eu só tirei aquela gengiva, né? Aquela... Entendeu, pessoal, a jogada? Vamos lá para as perguntas. Poxa, parou de rodar aqui os comentários e foi um monte aí, né? Eu não sei se o Diego tá aí ainda. Diego, eu falei do e-chain, está disponível já para venda final? Ou você me cedeu aquele só para ajudar aquele paciente, né? O GH Dentalec. O Diego vai responder. Se tiver disponível, pode ligar na TP Orthodontics, ok? Que é um elastique de primeira qualidade. O elastique sempre cinza ou transparente. A cor dele, a coloração afeta no elastique, na qualidade dele. Você quer uma qualidade que dure mais e que exerça... Não é que exercer mais força, que ele perca menos força. GH Dentalec. Que quantidade de mini implante 2x12 se derra para afuera? Isso aí não tem tanta regra, viu, GH Dentalec. O que eu te falo é o seguinte: se ele ficar muito para fora, com espira para fora, proteja com resina flow. Isso é importante.
importantíssimo. Não esqueça, o mais importante é proteger. Porque eu já tive que tirar da língua porque fez afta, incomoda muito o paciente. Tem paciente que chegou a ficar até com febre, eu tive que abortar, tirar e recuperar tudo. Então, proteja bem, mas via de regra, a cabeça do mini tornilho tem 2 por 12, ela tem 4 milímetros, vai ficar mais uns 4, vai ficar uns 7 milímetros para fora, vai, aqueles que ficam muito para fora, contando com a cabeça, correto? GH Dentalec, calma lá, calma que tá chegando mais perguntas. Pessoal, se chegou a 5.000 seguidores, domingo vai ter sorteio. Que quantidade de mini implant do GH já respondi. GH de novo, em esse caso, para dar torque, se utiliza os resortes de torque de data steel. Veja bem, se eu estou usando bracket estético, eu vou no resort, que é o torque spring, resort de torque, ok? Se eu estou usando um bracket tradicional, eu uso o resort ou vou na mão também. Vocês vão ter isso também, ok? Você vai falar quando tiver... o Sebastião José Freire. Você ia falar quando estiver incomodando na língua. Proteger, tá? Sebastião. Uma resina flow muito simples, acabou o problema. Porque faz afta na língua. Cocas Salomé. Doutor, no curso podia ensinar a usar essa mola de torque? Sim, vou mostrar porque ela é muito interessante, ainda mais para brackets estético. Professor Ney, aí um grande abraço. Ana Paula Z. Qual autoligado e prescrição que você utiliza? Poxa, se eu falar que eu uso vários autoligados, eu não... Assim, Existe muitos autoligados muito bons que eu já vi. Teve paciente que foi indicado e veio comigo, tá? Eu uso MX, Damon 3 MX, gosto muito. Também tem um bracket estético, o Damon Clear. Uso pouco porque hoje eu uso mais os alinhadores, tá? Substituir nos brackets estéticos sem nenhum problema. Dentro dos alinhadores eu uso o Invisalign e o New Aligner. Então funciona muito bem, com um custo-benefício muito interessante. Tenho um bracket estético também, o New Evolution, melhorou muito, ele é estético. Mas eu uso esse, tá? Que a Ana Paula me falou. Eu uso o Damon 3 MX e o Damon Q, ou Damon Q. E o estético, praticamente eu não uso mais, eu uso alinhador. Quanto de transmucoso, a Patrícia Ramos, quanto de transmucoso tiene el mini tornillo en paladar? A mí me gusta o 2x12, pero tem doutores que acham muito largo, muito grande. Não há problema usar o 2x12, correto? A mim me gusta muito. 2x12. Coca Salomé, qual resina usa? Será que a Coca está dizendo para proteger resina flow de proteção? Eu uso uma resina, eu mostrei várias lives, é uma que chama da Reliance Orthodontic, mas o problema é que aumentou muito o preço e eu não viajo mais para os Estados Unidos, então tá difícil. É excelente essa resina para flow, para proteger fio,
para fazer stop, para fazer qualquer proteção. Às vezes o paciente tem sensibilidade com o tubo, eu ponho ela, depois tiro, e para fazer a taxa. Essa resina, eu tô até preocupado que eu só tenho mais 2 dela, então eu preciso viajar aí. Olha aí, o grande professor Fernando Manhãs, um grande abraço, tuas lives sempre muito boas. Ok? Pessoal, ok, deu 37 minutos. Triad Gel também é top. Essa é a melhor ainda. Só que eu já acostumei com essa. Vamos ver se eu... Vamos lá. Vou mostrar aqui pra... Triad Gel é top. Deve estar carinha também, né? Manhãs falou aí da Triad Gel. Vamos lá, vou mostrar aqui, antes de terminar, a resina Flow, que eu gosto e uso muito para fazer o attachment. Virou uma resina coringa, né? Porque eu uso ela para proteção, para fazer stops, proteção de mini tornilho, de tubo, de fio. Às vezes não tem os molares, o fio vai até cara e em falta. Está em falta, o Fernando Manhãs está falando. O problema é que dolarizou, quer dizer, não é que dolarizou, o real é uma das moedas mais desvalorizadas da América Pessoal, Latina. então, resumindo os passos: seleção de língua, né? Mundialmente falando. Então, para comprar algo dolarizado, você faz vezes 6, Então, resumindo né? os É complicado, passos. né? Elastique, em cadeia. E quando você passa a usar produtos bons, é difícil, né? Aqui, achei aí. Quem que é que perguntou mesmo? Dispositivo. Cocas, ó, É de sexta-feira, essa tá? cabeça, que é uma cabeça que gera conforto, né? Esse dispositivo Olha lá. é da marca Dat Steel. Pronto. Resina Flow para proteger tudo. Checa pra mim. Vê se melhorou. Entenderam? Resininha Flow. Maravilha aí. Pessoal, um bom final de feriado aí para vocês, para os brasileiros. Muito gusto.